né? Tanta coisa. Agora a gente vai apagar tudo isso aí, vai deixar para trás e nós vamos centralizar numa imagem de Jesus quando ele está num poço de Jacó e está lá com uma mulher que mora na Samaria, uma samaritana. Jesus chega lá, os discípulos já é o final da tarde, por volta de 5 horas da tarde, os discípulos estão com muita fome, acham que Jesus também está com fome, e fala assim, a gente vai até a cidade de Samaria ver se a gente acha alguma coisa para comer. Bom, todo mundo sabe que existe uma guerra contra os samaritanos eram tidos pessoas de má vida, obviamente, porque em um determinado momento da história eles removeram todos os malfeitores, todas as pessoas de má vida e colocaram nessa cidade, isolaram aquela cidade, e todas as pessoas que continuaram a cidade acabaram tendo a pecha de serem pessoas mal intencionadas, por assim dizer. Mas eram judeus também, e Jesus, todo mundo sabe que, obviamente, não ia deixar de estender a mão a ninguém. E estava lá, essa senhora, no poço de Jacó, e Jesus então senta ali do lado dela e faz um pedido para ela. É uma coisa inusitada também, porque há 2000 anos atrás, a mulher não podia se dirigir ao homem, e o homem jamais se dirigia à mulher, especialmente se ela fosse uma samaritana. Então houve ali um pequeno choque da senhora. Ela ficou chocada de ver que um judeu estava se dirigindo a ela para lhe pedir alguma coisa. Falou, meu Deus do céu, escuta, vocês já estão autorizados a falar com a gente? Assim, do tipo assim, sabe, assim, um negócio assim. E aí Jesus troca algumas palavras com ela, olha que interessante. Bom, ela começa a contestar algumas ideias de Jesus, no sentido de que ela estava lá para pegar água, e Jesus fala, então me dá um pouquinho de água. Aí ela fala assim, bom, mas você pode fazer algum pedido para uma mulher samaritana? Falou, olha, uma coisa que é muito interessante, que as pessoas não relevam. Hoje tem tanta briga, né? Por conta da melatonina, como é que é o nome da cor da pele? Que tem? Melanina? Melanina, né? Tem tanta briga com esse respeito, mas tanta briga, e Jesus já resolveu isso lá com a mulher samaritana. Por quê? Ele explica para a mulher samaritana que perante a Deus todos somos seus filhos. Não existe diferença. Se ela é samaritana, se ela é dependendo da cidade que ela esteja, que ela vá, não tem diferença nenhuma. Então ele já deixa muito claro que não existe essa história de porque tem isso, tem aquilo outro, é diferente. Não é diferente, é tudo igual. É tudo feito por um pai só, todos somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Bom, aí ele fala para ela assim, olha, você está me oferecendo uma água que daqui a pouco todo mundo vai ter sede, eu também vou ter outra vez, mas eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Nossa, ela ficou toda entusiasmada com isso. Como assim não vai ter sede, nunca mais vai ter sede com essa água? Eu quero beber essa água, onde é que eu encontro essa água? Aí Jesus fala para ela que ele era capaz de dar essa água para ela. E ela não ficou sem entender. Aí ele falou que os ensinos dele seriam capazes de dar para ela tantas informações e tanto suprimento que ela jamais teria qualquer necessidade de qualquer outra coisa, a não ser aquilo que ele estava dando daquela água, aqueles ensinos, aquele conhecimento. Ela ficou assim, um pouco surpresa, assim um pouco pensativa. Bom, Jesus continua o diálogo com ela. E aí, Jesus... essas informações, obviamente, elas foram diminuídas num livro chamado Boa Nova, do Humberto de Campos. Humberto de Campos não entra nesse detalhe, mas o Novo Testamento entra no detalhe, porque ele fala para ela que ela já tinha se casado 7 vezes, ou 6 vezes, uma coisa assim. E ela fala assim, conversa sua, nunca me casei. E aí? Jesus responde, sim, você nunca se casou, isso é verdade mesmo, né? Mas aquele companheiro que você está com ele, fulano de tal, em tal lugar, que mora em tal lugar, que faz tal coisa, nossa, ela ficou assombrada de saber como que Jesus podia saber disso, né? Agora, ele falou que ela tinha se casado algumas vezes, talvez em respeito a ela, obviamente, não é? Porque uma mulher que teve 7 maridos e nunca se casou, não é? É meio estranho, não é mesmo? É meio estranho, não nos dias modernos, mas naquele tempo era meio estranho. E o que é interessante é que tem uma versão de filmes em que o autor aborda essa questão e coloca essa senhora, que é a mulher samaritana,
como dona de um lugar onde atendem homens. Nesse filme eles colocam isso. Esse seriado se chama Madalena. E eles colocam isso. Essa mulher foi a que socorreu a Maria de Magdala, que tinha sido internada nesse lugar obrigatoriamente pelo marido, e ela faz ela fugir de lá, e depois termina com aquilo, bota fogo em tudo, fica uma confusão, e depois ela acaba se encontrando com Jesus. Jesus ainda dá mais esse apoio para ela, que foi justamente a pedra de toque para ela realmente se renovar absolutamente, totalmente. Bom, e aí, essa água que Jesus se refere é justamente a água do Evangelho. Mas a gente prefere a água mineral, uma água fresquinha, uma água geladinha, não é? Mas dificilmente a gente prefere a água do Evangelho, porque a água do Evangelho, muitas vezes, ela traz para a gente, assim, alguns desconfortos, né? Vamos dizer assim, alguns desconfortos. E quais são esses desconfortos? Os desconfortos são aqueles da gente ter que renovar alguma atitude, algum pensamento, alguma diretriz, alguma direção, que nós estamos acomodados e acostumados a seguir, e não tínhamos pensado em renovar isso, pelo menos por enquanto. Aí vem o Evangelho e fica martelando na nossa cabeça, e aí você fica meio desconfortável com o Evangelho. Então, por isso é que algumas pessoas até sugerem assim, ó, você não conhece o Evangelho? Então faz assim, não vá atrás, não venha conhecer, porque se conhecer o negócio vai complicar. E pior é que complica mesmo, né? Porque mesmo que a gente continue nos más hábitos, aquilo começa a mexer com a gente, a incomodar a gente. A gente começa a perceber que aquilo é uma coisa que nos incomoda. Bom, terminou o diálogo com a samaritana, ela saiu correndo lá para chamar os outros, porque ela achou que Jesus era um profeta, porque descobriu que ela tinha tido 7 maridos e nunca tinha se casado. E aí veio lá um povo, todo mundo correndo, né? Veio todo mundo correndo para lá para ver Jesus, conversar com ele, ver como é que era, aquela coisa toda. Nisso também chegaram os discípulos com alguma coisa para comer. E aí Jesus conversou com eles, tal, e vem um outro ensinamento que é interessante aí, porque os discípulos ficaram muito contentes porque Jesus tinha conseguido fazer aquele povo todo compreender o Evangelho, entender e encontrar saídas justificativas e uma série de coisas com aquilo que ele tinha conversado. Só que Jesus quis dar um ensinamento para os discípulos. O que ele fez? Escutem agora. Vamos ficar em silêncio e escutar quais são os comentários que eles estão fazendo em torno do que aconteceu aqui. Bom, aí começaram a ouvir, assim, fizeram muito silêncio, ficaram no meio da turma e começou a ouvir os comentários, não é? E quais eram os comentários? Ele estava sozinho com a mulher aí, essa mulher já é meio esquisita, eu estou desconfiado que ele estava interessado em outras coisas, um dos comentários. Aí outro comentário fala assim, esse aí o pessoal tem falado que ele é um beberrão aí, come e bebe com todo mundo e é um glutão. E aí cada um tinha um posicionamento negativo da figura de Jesus, olha que interessante. E eles começaram a escutar aquilo, começaram a ficar meio revoltados, né? Porque Jesus tinha levado um socorro tão grande para aquelas pessoas, apaziguado, levado paz, levado amor para aquelas pessoas, e as pessoas estavam em torno de assuntos de só menos importância e comentando coisas infelizes a respeito de Jesus, que ouviu falar que nem a terra dele aceitou ele, por isso que ele teve que sair fugido. Outro falou que ele só comia e aí convivia com os convivas só para se alimentar, um beberrão e um glutão, e cada um foi falando uma coisa assim. E aí chegaram em Jesus e queriam saber, mas escuta, como é que é isso? Como é que funciona isso? E aí Jesus explica, então, vocês estão vendo como que a gente precisa entender que cada um está num degrau de evolução. Eles ainda não têm condições de entender as lições maiores da vida. Então, a gente entende do degrau evolutivo que nós estamos. Olha que interessante. Então, tudo que acontece na vida da gente, a gente entende de acordo com o nosso degrau de evolução, do nosso entendimento. E aí Jesus falou assim, a gente não pode esperar que as pessoas sejam forçadas a entender alguma coisa. Isso vai chegar a seu tempo, vai chegar ao seu turno no momento certo, na hora certa. E a gente também não gosta de fazer isso com os nossos filhos, não gosta de fazer isso com as pessoas que a gente ama. A gente adora fazer com que as pessoas vivam a vida que a gente quer que elas vivam, não é assim? Então, muitas vezes aí tem conflitos, tem rebeldias, tem revoltas, obviamente que tem.
porque o espírito não está em condição de aceitar aquilo que eles estão impondo, e aí ele acaba, de uma certa forma, indo para novas diretrizes, novas direções. Então, na maioria das vezes, é assim, a gente não consegue entender que cada um está num determinado degrau de evolução. Bom, falamos da mulher samaritana, tá certo? Muito bem, agora eu vou desvendar um código com vocês.